E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu desejo que vocês estejam muito bem na graça e na paz do Senhor Jesus. Nós já estamos finalizando o ano de 2025 e provavelmente você já deve estar aí pensando sobre como foi o seu ano, fazendo planos para 2026. E no vídeo de hoje eu quero refletir com vocês sobre algumas coisas que nós devemos deixar para trás para andarmos sem pesos e embaraços em 2026. O apóstolo Paulo dizia assim: uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as coisas que estão adiante, prossigo para o alvo. Essa é uma atitude que nós devemos ter sempre em mente, para nós sempre deixarmos coisas para trás e avançarmos em direção ao que o Senhor tem para nós. Hoje eu quero meditar com você sobre algumas coisas que nós precisamos deixar em 2025 e não levar para 2026, para que nós possamos prosseguir para o alvo e caminhar em direção àquilo que o Senhor quer fazer em nós e através de nós. E a primeira coisa que nós devemos deixar para trás são as distrações. A sociedade em geral anda muito distraída, e isso não é bom sobre vários ângulos, mas espiritualmente falando, isso ainda é muito pior. O apóstolo Paulo diz assim na sua segunda carta a Timóteo: nenhum soldado se deixa se envolver pelos negócios da vida civil, para poder agradar aquele que ele estou. Então, aqui ele está dizendo que nós somos os soldados e que nós não devemos nos enredar nas coisas dessa vida. O apóstolo Paulo foi um apóstolo que tinha muito claro para ele a batalha espiritual em que nós vivemos. Se você ainda não sabe, eu quero te dizer, nós vivemos em uma batalha espiritual. Por isso o apóstolo Paulo sempre usa exemplos aqui. Soldado, em Efésios 6 ele fala da nossa armadura, ele fala que a nossa luta não é contra carne e sangue. E se nós estamos em meio a essa guerra, nós não podemos andar distraídos. E tem muitas coisas que estão nos distraindo. E essas coisas elas nos fazem perder o foco. E elas nos distanciam daquilo que o Senhor quer fazer em nós e através de nós. E a primeira coisa que está nos distraindo demais, adivinha? É o celular, são as redes sociais, aquilo que nós fazemos com o celular. O celular, as redes sociais em geral, elas estão tomando muito o nosso tempo e elas estão fazendo também nós perdemos o foco, nós perdemos a capacidade de focar. Eu quero indicar para vocês dois canais, um de um neurocientista chamado Pedro Calabres e outro de um neurologista, Leandro Teles, Dr. Leandro Teles. Eles falam muito sobre os malefícios a que nós estamos expostos, estando passando muito tempo nas redes sociais, muito tempo no telefone. E isso trazendo aqui para a nossa vida espiritual, isso é muito ruim também, porque isso tira o nosso tempo de leitura da palavra, tira o nosso tempo de oração. E isso também, esse excesso de estímulo, vai nos fazendo perder o foco e vai nos distraindo. E com essa distração, nós perdemos a capacidade de ouvir aquilo que o Espírito Santo está nos dizendo. Se nós queremos ouvir o Espírito Santo, nós precisamos aprender a deixar algumas coisas de lado. E se nós queremos caminhar naquilo que o Senhor tem para nós em 2026 e nos próximos anos, o celular é uma das coisas que nós vamos ter que regrar mais, nós vamos ter que reduzir o tempo. Porque se nós queremos ouvir o Espírito Santo, ouvir os direcionamentos dele, aquilo que ele quer que façamos, aquilo que ele quer nos falar, nós precisamos ter uma mente mais sóbria. A palavra do Senhor diz assim: sede sóbrios e vigilantes. Como nós seremos sóbrios e vigilantes se nós estamos tão distraídos, se o nosso cérebro está tão desfocado? Olha, eu sei que você gosta de celular, eu sei que você gosta de redes sociais e eu também. Mas para, por exemplo, eu fazer o que eu estou fazendo aqui, trazer sempre vídeos para você, eu estou tendo que me organizar cada vez mais de uma forma que eu passe menos tempo usando o celular, menos tempo em redes sociais e mais tempo em silêncio, mais tempo ouvindo aquilo que o Espírito Santo quer me dizer. Eu preciso deixar a minha mente livre, a minha mente desocupada de outras coisas, de outros estímulos, de outras distrações, para que eu possa estar com os meus ouvidos espirituais atentos àquilo que o Senhor quer me falar e também para que eu consiga fazer aquilo que o Senhor quer que eu faça. Eu também estou reduzindo muito o tempo de celular para que eu passe mais tempo também em oração e leitura da palavra de Deus. Porque, como eu disse, o celular ele tem tomado muito nosso tempo. Então eu tenho feito um exercício interno para que eu seja cada vez mais intencional na forma que eu uso o celular e no tempo também que eu deixo livre para que eu possa fazer as outras coisas que eu tenho que fazer. No meu caso aqui, como eu falo muito sobre a Bíblia, sobre o relacionamento com Deus, eu vou focar nessa questão
de estar mais tempo com o Senhor. Você reduzir as suas distrações para você estar mais tempo com o Senhor e também ouvir os direcionamentos dele sobre aquilo que ele quer que você faça. Mas os benefícios de você não ter uma vida distraída, você ter um cérebro mais focado, ele vai além disso. Ele também vai te dar mais tempo com você mesmo, mais tempo de qualidade com a sua família. Então isso é algo que eu quero deixar para 2025. Excesso de tela, excesso de tempo gasto desnecessariamente, tempo ocioso, para passar mais tempo com as coisas que realmente importam, mais tempo com o Senhor e tempo em oração. E eu vou lançar em janeiro uma série que fala Vivendo com Propósito. E nela eu vou te ensinar a você fazer uma melhor gestão do seu tempo, para que você viva intencionalmente tudo aquilo que você fizer. Porque quando nós temos um propósito, nós precisamos nos livrar ao máximo de distrações para poder focar naquele propósito. E ter uma vida com propósito é excepcional, porque nós vamos saber exatamente aquilo que nós temos que deixar de lado e aquilo que nós temos que focar. Nós temos apenas 24 horas por dia e dentro dessas 24 horas nós passamos no mínimo aí de 6 a 8 horas dormindo e outras horas trabalhando. Então, o tempo que realmente nós temos de efetivamente fazer aquilo que nós gostamos, fazer aquilo que nos traz bem, nos traz um bom resultado, passar tempo com a nossa família, passar tempo com o Senhor, são poucas horas. Então, nós precisamos usar essas horas com muita sabedoria, com muita intencionalidade. Enquanto nós ficarmos distraídos, nós não vamos conseguir fazer uma boa gestão do nosso tempo, nós não vamos conseguir fazer uma boa escolha sobre em que focar, sobre em que gastar, sobre o que investir o nosso tempo. Tem uma frase que fala assim: tempo é dinheiro. Não, tempo é vida. Cada tempo que você perde é vida que você está perdendo. Então, que em 2026 você tenha em mente assim: quanto de vida eu estou perdendo e quanto de vida eu quero ganhar. Porque toda vez que você escolhe algo que vai te fazer bem, que vai te trazer bons resultados e bons frutos, você está ganhando vida. E cada vez que você perde tempo com coisas desnecessárias, coisas que estão te distraindo, coisas que não vai te trazer bons resultados, você está perdendo vida. E essas distrações em celular, em rede social, não são apenas de coisas ruins. Eu não estou falando apenas de você rolar feed e ficar olhando ali coisas que não te trazem bons resultados, mas também até mesmo as coisas boas. O excesso de assistir vídeos demais, o excesso de estímulos, que eu digo, que está prejudicando mais o nosso cérebro. Então é algo que eu me policio também, porque, por exemplo, eu gosto muito de assistir vídeos de pregação no YouTube, ou vídeos de algum assunto que me interessa, desenvolvimento pessoal, sobre o cérebro mesmo. Esse canal que eu indiquei para vocês, do Pedro Calabrese, eu assisto bastante, porque eu gosto da neurociência. Mas eu também me policio para que eu não dê excesso de estímulos, até mesmo nas coisas boas, porque tudo em excesso faz mal, né? Nós precisamos procurar o equilíbrio, o excesso é que nos faz mal. E eu tenho procurado também fazer coisas que eu não tenha nenhum outro estímulo ali, que eu esteja focada naquilo que eu estou fazendo. Às vezes arrumando meu cabelo, às vezes fazendo alguma atividade da casa e sem estímulo, sem música, sem nenhum vídeo, justamente para eu descansar minha mente e eu deixar minha mente livre para eu poder criar mais, para eu poder ouvir o Espírito Santo me falando aquilo que Ele quer me ensinar, aquilo que Ele quer que eu traga aqui no canal. Então, isso é algo que eu quero deixar para trás em 2025, que é o excesso de estímulos, o excesso de distrações. E falando sobre essa questão de selecionar e reduzir o conteúdo consumido, eu já quero pegar o gancho para falar sobre você selecionar com quem você conversa, com quem você anda, quem você segue nas redes sociais, porque isso também tem sido distração, porque muitas vezes nós seguimos muitas pessoas que não contribuem nada para o propósito do Senhor para nós. Nós precisamos aprender a selecionar melhor essas pessoas, esses conteúdos. Então, aproveite aí o final de 2025 para você fazer uma limpa aí nas suas redes sociais, ver o que você está seguindo, ver o que você está consumindo, porque não é só o excesso, mas também a qualidade do que você está consumindo. Tem pessoas que não agregam em nada e tem coisas que a gente fica ali consumindo, não está trazendo nenhum benefício para nós. Você ficar excessivamente ali vendo rotinas das pessoas. Tem pessoas que não postam nada, que não agregam em nada no propósito do Senhor para você.
Às vezes as pessoas ficam assim, eu não sei qual é o meu propósito, eu não sei qual é o meu chamado. E enquanto você ficar consumindo as coisas erradas, seguindo as pessoas erradas, vai ficar mais difícil você entender qual é o seu propósito. Então você selecionar por quem você segue, com quem você conversa, as suas amizades, também faz parte dessa questão de se livrar de distrações. Muitas conversas desnecessárias com pessoas que não estão te agregando. Isso precisa ficar para trás em 2025 e você fazer uma melhor seleção em 2026. Então, seja seletivo naquilo que você consome, seja seletivo nas pessoas com as quais você anda. Isso não é ser orgulhoso, isso não é ser arrogante, isso é ser coerente com a vida que você está querendo criar, para o caminho que você está andando, para o propósito para o qual você quer caminhar. Uma frase que o pessoal fala muito assim, você é o que você come. Então, trazendo para os dias atuais, nós podemos dizer assim, você é o que você consome. Então, tudo que nós estamos consumindo, seja naquilo que você está seguindo, seja o que você está consumindo de conteúdo digital, tudo isso está te influenciando de alguma maneira. Então, de repente, você já se vê se comparando com as outras pessoas, você já se vê achando que você não é bom o suficiente, ou que você já deveria ter conquistado algumas coisas e ainda não, porque o outro já conquistou. Ou seja, você selecionar aquilo que você consome vai preservar a sua saúde mental. E outra coisa que está nos distraindo demais também é o excesso de entretenimento. Por exemplo, às vezes a pessoa fica horas assistindo série e não tem um tempo sequer para ler a Bíblia, para orar. Aí depois a pessoa não sabe porque ela anda cansada, porque ela anda desanimada, mas ela não separa um tempo para se alimentar do verdadeiro alimento, que é a palavra, que é a oração, que é o relacionamento com Deus. A palavra diz que Jesus é a verdadeira comida e a verdadeira bebida. Nós fomos feitos para o relacionamento com Deus, e se nós não estamos dando a devida atenção para essa área da nossa vida, nós vamos ficar cada vez mais desanimados, cada vez mais frustrados, porque nós não estamos nos alimentando do alimento que nos sacia de verdade. Outra coisa também que está nos distraindo muito, excesso de socialização. É muito bom nós socializarmos, nós conversarmos com as pessoas, principalmente aquelas pessoas que nós gostamos. Mas nós precisamos ter um equilíbrio, porque às vezes nós passamos horas socializando, nós vamos a muitos compromissos, a muitos eventos e mais uma vez não temos tempo para falar com o Senhor. Nós passamos horas conversando com pessoas e não temos tempo de conversar com o Senhor. Jesus é nosso maior exemplo. Jesus vivia cercado por pessoas, ele era uma pessoa ocupada. Ele tinha 12 discípulos que estavam sempre ali com ele aprendendo. Mas em várias passagens bíblicas, a palavra menciona que Jesus se retirava sozinho para orar. Ele deixava a multidão, ele deixava os discípulos, aquelas pessoas mais próximas a ele, e se retirava sozinho para lugares desertos, para montes, para poder orar e ter um tempo com o Senhor. Talvez você passou esse ano assim tão corrido, e você está se sentindo exausto, se sentindo cansado, porque às vezes você está de evento em evento, de socialização em socialização, de happy hour, e você não está tendo tempo de socializar com Deus, de conversar com Deus. Então é algo que nós precisamos deixar para trás, que nós precisamos deixar em 2025 e não levar isso para 2026. Nós começarmos em 2026 diferente, colocando as prioridades nos devidos lugares. E nós, vivendo a vida, gente, tem um psicólogo que ensina isso, ele chama Walter Rizzo. Ele fala assim, que a nossa vida, ela deve ser enxergada como um bolo, com várias fatias. E cada fatia é uma parte da nossa vida que nós devemos dar atenção. Então, uma fatia é a espiritualidade, a outra fatia é a família, outra fatia é a profissão e assim vai. Então, quando nós estamos em excesso, dando muita atenção a uma área, com certeza outra vai ficar prejudicada. E o excesso de socialização, ele tem feito com que a nossa vida espiritual fique prejudicada. E se tem uma coisa que não pode ficar prejudicada, é a nossa vida espiritual. Porque nós somos espírito. Então, nós precisamos estar com o nosso espírito forte, nosso espírito alimentado. Nós somos espírito, possuímos uma alma e habitamos num corpo. Então nós precisamos colocar as prioridades nos devidos lugares e nós precisamos dar atenção a todas as coisas. Mas quando nós falhamos em dar atenção à nossa vida espiritual, a tendência é que o resto desande também. Mas quando nós priorizamos a nossa vida com Deus, o próprio relacionamento com Deus
vai nos dar sobriedade para a gente colocar as outras coisas nos devidos lugares. A palavra do Senhor diz: buscai o Senhor em primeiro lugar, o reino do céu e sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Então, nós colocamos essa prioridade no devido lugar, nós damos atenção para essa área, nós nos livramos de excessos em outras áreas e nós recebemos do Senhor a capacitação para nós colocarmos em ordem as outras áreas, sem excessos, sem distrações, cada coisa em seu devido lugar. E passar tempo com Deus vai mudar a forma que você passa o tempo com as outras pessoas. Você ter tempo de qualidade com Deus vai fazer com que você tenha tempo de qualidade com as outras pessoas também, com as outras áreas da sua vida. Enfim, eu poderia ficar aqui citando várias coisas que estão nos distraindo, mas você também pode fazer esse exercício aí na sua casa. Você pode parar um pouquinho e pensar: o que está me distraindo? Em que eu estou gastando muito tempo e o que está tomando o meu tempo com o Senhor? O que está tomando o meu tempo para as coisas que realmente importam? E até tomando o seu tempo para você mesmo. Às vezes é tanta distração, é tanto entretenimento, é tanta socialização que você fica sem tempo até para olhar para si mesmo, para olhar como você está, se você está bem, se você está precisando dar uma atenção maior para alguma área da sua vida, se você está precisando viver mais interiorizado, viver de uma forma mais introspectiva e saber se para onde você está indo, para onde você está caminhando, se está te trazendo bons frutos. Você fez esse balanço durante esse ano? Quais foram os frutos que você colheu? O que você fez? Em que você errou? Em que você acertou? Você pode fazer esse balanço aí na sua casa também. Mas para não estender demais aqui nesse item 1, que eu já falei muito, vamos para o item 2, que são as expectativas dos outros. E isso é algo que você precisa deixar para trás. As expectativas dos outros, porque nós não estamos aqui para agradar os outros, nós estamos aqui para agradar ao Senhor e servi-lo e fazer aquilo que Ele quer que façamos, aquilo que Ele está nos chamando a fazer. No livro de João, capítulo 7, a partir do verso 1, diz assim: e depois disso, Jesus andava pela Galileia e já não queria andar pela Judeia, pois os judeus procuravam matá-lo. E estava próximo à festa dos judeus, a dos tabernáculos. Disseram-lhe, pois, seus irmãos: sai daqui e vai para a Judeia, para que também os seus discípulos vejam o que tu fazes. Porque não há ninguém que procure ser conhecido que faça coisa alguma em oculto. Se fazes essas coisas, manifesta-te ao mundo. Disse-lhes, pois, Jesus: ainda não é chegado o meu tempo, mas o vosso tempo sempre está pronto. Subi vós a esta festa. Eu não subo ainda a essa festa, porque ainda o meu tempo não está cumprido. E mais uma vez nós citando Jesus como um exemplo a ser seguido. Jesus era esse exemplo de pessoa que não atendia às expectativas dos outros. Quando Jesus estava para ser crucificado, Pilatos perguntou assim: de onde você é? Jesus ficou calado. Jesus não respondeu nada. Jesus sabia exatamente quem ele era, o que ele veio fazer no mundo, qual o propósito da vida dele. Então ele não estava aqui para atender às expectativas dos outros. Se ele ficasse nessa neura de atender às expectativas dos outros, ele não ia cumprir aquilo que o Senhor tinha para fazer através da vida dele. E na nossa vida também. Nós precisamos de uma vez por todas parar de querer atender às expectativas dos outros, principalmente porque nós nunca vamos conseguir atender às expectativas dos outros. Se nós entrarmos nessa neura de atender ao que os outros esperam de nós, nós não vamos fazer nada, nós não vamos seguir o nosso caminho, nós não vamos sair do lugar, porque nós nunca vamos conseguir atender às expectativas dos outros, e esse também não deve ser um objetivo nosso. Pelo contrário, isso é algo que você precisa deixar em 2025. Pare de querer atender às expectativas dos outros. Você está aqui para servir ao Senhor, para agradar ao seu Senhor e não agradar as expectativas dos outros. E também, quando nós decidimos servir ao Senhor, quando nós decidimos agradá-lo, pode ter certeza que você vai desagradar muitas pessoas em muitos momentos. Eu sempre gosto de dizer para as pessoas que convivem comigo assim: se você estiver em uma situação em que você tem que decidir entre agradar a Deus e agradar outra pessoa, ou desagradar a Deus e desagradar outra pessoa, escolha agradar a Deus e desagradar as outras pessoas, desagradar as outras expectativas. Que outras pessoas sejam desagradadas, que as expectativas dos outros sejam desagradadas, e não a expectativa do Senhor sobre você, aquilo que você precisa fazer para agradar o seu Senhor. Nós contrariamos as expectativas dos outros quando as pessoas esperam que você faça uma coisa
e você faça outra. Quando as pessoas estão caminhando numa direção e você está caminhando numa direção totalmente oposta. Quando as pessoas esperam que você grite, mas você fica calado. Quando as pessoas esperam que você se defenda, mas você entrega suas questões para Deus. Quando as pessoas esperam ser agradadas, mas você decide agradar o seu Senhor. O apóstolo Paulo diz em Gálatas: acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Hoje eu estou citando bastante o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo era uma pessoa que não estava preocupado com a expectativa dos outros. Ele sabia exatamente o que ele tinha vindo fazer, qual que era o chamado dele. E no final da vida dele ele falou assim: eu combati o bom combate, eu completei a carreira, eu guardei a fé. Então o apóstolo Paulo era extremamente focado e ele não se importava em não atender as expectativas dos outros. O nosso mestre Jesus, como eu já citei, também não se importava com isso. A Bíblia fala que não tem como nós agradarmos a dois senhores, porque ou nós havemos de agradar um e desagradar o outro, ou nós havemos de desagradar um e agradar o outro. Não tem como você agradar a Deus e as expectativas das pessoas. Então, se há uma escolha a fazer, escolha agradar o Senhor e escolha não atender às expectativas dos outros. Essa é a melhor decisão, com certeza sim, você colherá excelentes frutos e você estará agradando ao seu Senhor. E muitas pessoas têm essa dificuldade de desagradar, não atender às expectativas dos outros. Isso é desafiador mesmo, porque quando você decide não atender às expectativas dos outros, você está assumindo que você não vai ser uma pessoa popular. Você vai trocar popularidade por autenticidade e você vai trocar os aplausos dos homens pelos aplausos do Senhor, por agradar o coração do Senhor. E olha, eu vou te falar, o elogio que mais me agradou nessa vida e que me deixou mais feliz foi eu ouvir do Senhor que Ele estava se agradando de mim. Ele já mandou pessoas me dizer isso em cultos, em montes, já falou para mim diretamente. Isso é algo que alegra demais o meu coração, é o melhor elogio que eu poderia ter recebido. Está agradando o coração do meu Pai. Quando Jesus foi batizado pelo Espírito Santo, o Senhor falou assim: este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Então, o foco da nossa vida tem que ser dar prazer para o Senhor, dar alegria, colocar um sorriso nos lábios do Senhor, é agradá-lo. Então, não importa se você não está atendendo às expectativas dos outros, desde que o Senhor esteja se agradando de você, desde que você esteja fazendo aquilo que o Senhor está colocando nas suas mãos para fazer, desde que você esteja andando em obediência, em santidade, desde que você esteja colocando o Senhor em primeiro lugar na sua vida, as outras coisas não importam. Não importa se você é popular, não importa se as pessoas estão se agradando de você ou não. Importa é o que você vai ouvir do seu Senhor, porque no último dia Jesus vai falar assim: olha, eu conheço você. Ou então ele vai falar assim: eu não conheço você. Vão ter dois lados. Um lado de pessoas que ele vai dizer não conheço, e outros que ele vai dizer eu te conheço. E nós não podemos viver querendo atender as expectativas dos outros, nem andar sobre o que os outros pensam sobre nós, porque quem de fato nos conhece é o Senhor. Talvez uma pessoa pode ser extremamente popular aos olhos humanos e estar totalmente desagradando a Deus. O rei Saul era essa pessoa, que ele não se importava em desagradar a Deus, em desobedecer a Deus, desde que isso mantivesse a sua popularidade, mantivesse o cargo dele de rei. Já a preocupação de Davi era manter o coração dele puro diante do Senhor, manter o relacionamento da presença do Senhor, era honrar o Senhor em todo o tempo. Então essa deve ser a nossa expectativa: honrar o Senhor, servir ao Senhor com coração sincero, andar em obediência e agradar o Senhor, dar prazer para o Senhor, não as expectativas dos outros. Então, definitivamente, se você está vivendo a sua vida em função de agradar os outros, de agradar as expectativas dos outros, deixe isso para trás, deixe isso em 2025 e comece um ano diferente. Comece em 2026 perguntando para o Senhor assim: Senhor, o que te agrada? Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Senhor, como eu posso te amar mais? Senhor, como eu posso te obedecer mais? Como eu posso te deixar mais feliz? Como eu posso ser uma filha que coloca um sorriso no seu coração? Essa deve ser a nossa expectativa, agradar as expectativas do nosso Pai, do nosso Senhor, do nosso Deus. E por último, mas não menos importante, você deve deixar para trás as feridas do passado. Isso é algo que muita gente está precisando deixar para trás. Isso é algo que está paralisando muitas pessoas, que está paralisando pessoas de
iniciarem o chamado delas, de cumprir o que o Senhor quer para elas, de viver uma vida nova, de viver uma vida mais leve, de viver uma vida mais feliz. São as feridas do passado, são coisas que já aconteceu e que as pessoas simplesmente não estão conseguindo virar a página, não estão conseguindo receber a cura do Senhor e caminhar. Jesus, quando ele curava as pessoas, por exemplo, o paralítico, ele falava assim, levanta e anda. Ele não falava assim só levanta, levanta e anda. Quando Jesus curou a sogra de Pedro, que estava enferma, ela imediatamente levantou e começou a servi-los. Então tem muitas pessoas que não estão conseguindo caminhar, que estão paralisadas, porque elas estão ainda presas nas feridas do passado. E tem um personagem bíblico que eu acho que nos ensina demais sobre deixar feridas para trás, que é o José do Egito. Você pode ler a história dele toda lá em Gênesis, a partir do capítulo 37. Mas em resumo é que José foi vendido pelos seus irmãos, ele foi traído pelos irmãos, foi vendido pelos irmãos para o Egito. E José, ele focava no que o Senhor tinha mostrado para ele, no que o Senhor tinha chamado para fazer. Em todas as situações ali, José sempre exercia o governo, ele sempre fazia aquilo que o Senhor o chamou para fazer. José foi injustiçado e traído pelos irmãos, José foi injustiçado na casa de Potifar e foi enviado para a prisão, mas a gente não vê José ruminando essa dor. A gente vê José simplesmente com a cabeça erguida, fazendo aquilo que o Senhor o chamou para fazer, ainda que ele não tivesse títulos, mas ele fazia aquilo que o Senhor chamou para fazer. Tem muita gente que não está caminhando, que não está cumprindo o chamado do Senhor para a vida dela, porque ela está focada no discurso de que foi traída, de que foi humilhada, de que foi rejeitada. Claro que eu não quero invalidar a sua dor, mas se você focar nisso, você não vai caminhar para frente. Teve um episódio em que José ficou cara a cara com os irmãos dele. José chorou alto, mas a única coisa que José falou foi assim, olha, vocês tentaram mal contra mim, mas o Senhor transformou em bem. Foi a única vez que a gente vê na Bíblia José falando sobre isso, que ele toca nesse assunto. Ele resumiu nessas duas frases, vocês tentaram mal contra mim, mas o Senhor transformou o mal em bem. E ponto. Ele colocou uma pedra naquilo e ele seguiu governando, ele seguiu fazendo o que o Senhor havia chamado para fazer. José poderia ter vivido a vida dele toda, ruminando aquele assunto, esperando aquele momento em que ele seria exaltado pelo Senhor e poderia ter usado o cargo dele para poder subjugar os irmãos, para poder se vingar, mas não. José cuidou dos irmãos, José falou brevemente sobre esse assunto, resumiu em duas frases, como eu já mencionei a frase aqui, e seguiu adiante. E é isso, gente, é nós sermos curados pelo Senhor e nós seguirmos em diante. Se você ainda não foi curado, você precisa se submeter à cura do Senhor. Você precisa clamar, Senhor, eu quero ser curado. Você precisa abrir o seu coração para ser curado. Eu tenho certeza que muitas pessoas que estão me assistindo agora passou por muitas situações difíceis. Eu não estou minimizando isso. Mas se você não tomar decisão de ser curado, de seguir adiante, você não vai andar para frente. Você não vai cumprir aquilo que o Senhor quer que você cumpra. Eu não conheço a sua história. Talvez você viveu coisas que foram consequências das suas escolhas. Talvez você viveu coisas que você não tinha controle nenhum sobre isso. Coisas que você não teve culpa. Mas independente de qualquer coisa, nós precisamos aprender a virar a página. E eu tenho um vídeo aqui no canal que o título dele é Como Construir uma Nova História. Então nós precisamos decidir virar essa página para viver uma estação nova. Você não vai viver uma estação nova em Deus se você ficar ruminando as coisas do passado. De nada vai adiantar você ficar se lamentando, você ficar tentando achar culpados. Podem ter acontecido coisas ruins com você, comigo, com muitas pessoas, com a maioria das pessoas, mas a questão é, o que nós vamos fazer com isso? O que nós vamos fazer a partir disso? O que nós vamos fazer a partir de agora? Vai começar um novo ano, você vai levar esse fardo para 2026? Você vai ficar carregando esse fardo, te impedindo de conquistar as coisas novas, de viver as coisas novas que o Senhor tem para você? A palavra do Senhor diz que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Todas as coisas quer dizer todas as coisas. Então, uma nova postura é você colocar essa verdade na sua cabeça, internalizar isso. Todas as coisas cooperam para o meu bem porque eu amo a Deus. Todas as coisas e todas as coisas.
Eu não sei porque tal coisa me aconteceu, eu não tive culpa, mas eu não vou deixar que isso fique roubando a minha vida, roubando os dias que eu tenho pra frente. Não vou deixar que isso me impeça de viver coisas novas, de viver aquilo que o Senhor conquistou na cruz pra mim. Muitas vezes a pessoa que te feriu, ela já seguiu a vida dela, ela já está vivendo novas coisas e você aí ruminando o que aconteceu. Se nós ficarmos lambendo as nossas feridas, elas nunca vão cicatrizar. Mais uma vez eu quero dizer, eu não estou minimizando a sua dor. O que eu estou dizendo é o que você vai fazer com isso. É a decisão que você deve tomar de ser curado, de clamar ao Senhor, Senhor me cure, porque eu quero ser curado e eu quero viver uma nova história. Eu li aqui no início que o apóstolo Paulo fala assim, eu esqueço das coisas que ficaram para trás, eu avanço para as que estão adiante de mim. A Bíblia fala assim, não vivam no passado, eu estou fazendo uma coisa nova, vocês não estão percebendo? Se você ficar focando no de ruim que te aconteceu, você não vai perceber a nova estação do Senhor, você não vai perceber as coisas novas que o Senhor quer fazer na sua vida. Enquanto você ficar tentando entender, enquanto você ficar tentando achar culpados, enquanto você ficar fazendo questionamentos sobre o porquê muitas coisas aconteceram, você não sai do lugar. Muitas coisas nós não vamos entender, mas nós precisamos confiar. Confiar que todas as coisas cooperam para o nosso bem, confiar que o Senhor pode fazer novas todas as coisas e confiar que Ele tem o melhor para nós. E você precisa também decidir. Ser curado também é uma questão de decisão. Porque muitas vezes a pessoa não quer ser curada. Às vezes a pessoa está tão focada na própria dor, no próprio discurso, que ela ainda não internalizou que ela precisa tomar a decisão de ser curada. Tem uma passagem bíblica que conta que um paralítico, ele estava enfermo ali, um homem estava enfermo há 38 anos, e Jesus chegou para ele e perguntou para ele, você quer ser curado? E ele não respondeu nem sim nem não. Ele começou um discurso, talvez um discurso que ele já fazia há muito tempo. Ele começou a dizer, Senhor, não tem ninguém que me leve ali para a água. Quando o anjo agita a água, outra pessoa vai antes de mim, eu não tenho pessoas para me ajudar. Jesus virou para ele e falou assim, levanta e anda. Então Jesus não entendeu o assunto, Jesus não deu ali ibope para aquele discurso dele. Não que Jesus não se importasse, mas Jesus focava na cura. Jesus focava em resolver a situação. Não em ficar procurando culpados, nem em ficar ruminando o que aconteceu. Tem uma música do cantor Gilmar Brito, depois você procura aí para você ouvir. A música chama assim, Decido Ser Santo. E essa música é uma verdadeira oração cantada. E essa música fala assim, eu decido ser santo. Eu decido te seguir, eu decido ser curado, eu decido ser livre para ti. E é isso, meu irmão, minha irmã. É a decisão de ser curado para ser livre para caminhar em direção àquilo que o Senhor tem para você, a caminhar em novidades de vida, a caminhar em novas estações. É você decidir confiar no amor de Deus, na bondade de Deus, na fidelidade de Deus e confiar que todas as coisas que te aconteceram estão contribuindo para um propósito maior do Senhor na sua vida, sem ficar fazendo questionamentos, sem tentar entender o porquê. É apenas decidir ser curado, efetivamente ser curado e viver uma nova história no Senhor. Sabe a quem interessa que você fique nessa posição de vítima? É ao diabo, que é o seu inimigo. Porque nós temos uma posição em Cristo e essa posição é mais que vencedores. Então decida em 2026 assumir a sua posição em Cristo, que é mais que vencedor. Nós somos mais que vencedores, apesar de todas as dores, apesar de todas as dificuldades, apesar de tudo aquilo que nos aconteceu. Nós somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, que é Jesus Cristo. Então, em nome de Jesus, saia desse lugar de vítima, desse lugar de derrotado, desse lugar de incrédulo, desse lugar de questionador e assuma a postura de um homem ou mulher de fé. De um homem ou mulher que acredita nas promessas do Senhor, que acredita na bondade do Senhor e que assume a sua postura de mais que vencedor e caminha em novidade de vida. Retira dos seus ombros esses fardos que o inimigo colocou. A palavra diz que o jugo do Senhor é suave e o fardo dele é leve. Quando nós decidimos nos lançar dos braços do Senhor, receber dele a cura, receber dele a direção, ele alivia os nossos fardos. Não que a nossa vida vai ser perfeita, não que nós vamos ter um 2026 perfeito, mas nós não vamos carregar fardos e pesos que não são nossos.
fardos e pesos que não foi o Senhor que nos colocou. Então, para resumir, para fechar esse vídeo, vamos recapitular. Para você viver um 2026 na presença do Senhor, caminhando em novidade de vida. Primeiro, deixe para trás as distrações. Eu citei algumas distrações, mas você pode analisar aí na sua vida o que é que está te distraindo do seu propósito. E em segundo, deixe para trás as expectativas dos outros. Foque em saber aquilo que o Senhor quer de você em 2026 e nos demais anos. Aquilo que o Senhor quer que você faça. Foque nisso, se livre das expectativas dos outros. E 3, deixe para trás as feridas do passado. Decida ser curado. Assuma a sua posição de mais que vencedor em Cristo Jesus e seja uma guerreira do Senhor. Deus abençoe a sua vida. Eu te agradeço a sua companhia, não só hoje, mas durante todo esse ano. Nós aprendemos tantas coisas, não é mesmo? Em 2026 tem muito mais do Senhor para nós. Que você caminhe por 2026 e por todos os anos da sua vida com leveza, confiando no Senhor e vivendo todas as promessas do Senhor na sua vida. Deus te abençoe. Até o próximo vídeo.